Fortune Taylor. This girl talks about future. Não é isso? Esse tipo de pessoa vai tentar ver o futuro. So, the next concert is about future. Future plans. Yes, é aquelas coisas mesmo que você já tinha estudado. Future plans. What future? Quando a gente vai se referir a algo que a gente está planejando, não para agora, mas para depois. Em inglês, a gente tem um auxiliar, will, que sempre que você vê em uma frase, você está se referindo ao futuro. Então, todas as frases, todos os contextos que você vê will, eu estou falando de future, do futuro. Como é que a gente constrói a frase? Qual é a estrutura, Evângela, da frase no futuro? Sempre subject, yes, sujeito, plus will, plus verb, plus complement. Stop the cell phone, I can't believe. So you that are with the cell phone. You é o sujeito, subject. Depois do sujeito, will. Ele atenderá o celular. You will answer the cell phone. Ele atenderá o telefone. O will tem alguma tradução? Nenhuma. Ele só está aqui para dizer que o verbo atender vai para o futuro. Ele trabalhará amanhã. He will work tomorrow. Work é o verbo trabalhar. Se eu for traduzir isso ao pé da letra, ele, will, que não tem significado pra gente. Work, trabalhar. Tomorrow, amanhã. Ah, tem a junção will work. Eu vou dizer que ele trabalhará. Will também vai sair. Will sai na pronúncia, porque ele aqui está indicando que a frase está no futuro. Se eu for perguntar se você vai jogar amanhã, se eu for fazer uma pergunta, caso você tenha essa dúvida, você vai fazer trocar as frases agora, vai inverter. Como é que a gente inverte? O will vem agora para o início da frase. Então, sempre que eu vou fazer uma pergunta, em português é simples, só basta botar a interrogação ao final. Em inglês não, o auxiliar, que no caso aqui é o will, o auxiliar do futuro, o auxiliar ele vai vir para o início da frase. Eu vou perguntar se você amanhã jogará a bola. Então, will you play soccer? Você vai jogar futebol? Will you? Por que o will you? Porque eu estou falando de uma frase interrogativa. Interrogativa no futuro. Então, o will vem para o início da frase. Se eu vou dizer que você não vai mais viajar, você não irá fazer isso, eu vou usar o will? Vou. Mas agora, com a partícula not. Você não vai viajar. You will not travel. Ou a forma abreviada. Won't. You won't travel. Então, para passar para a negativa é simples. A estrutura é a mesma. Sujeito, auxiliar, verbo, complemento. A diferença é que eu estou negando. Então, eu vou precisar do auxiliar not. Para negar. Interrogativa eu fiz o quê? O que foi que veio para o início da frase? Will. Na negativa, eu utilizei not. E na afirmativa, a estrutura linear. Continuando. You will have to work or learn a lot. O que é que essa imagem está passando para a gente? Esse gatinho tem muita coisa o quê para fazer? Tem muito para estudar ou muito para trabalhar? Estudar e trabalhar. Então eu vou dizer you will have to work, ponto. You will learn a lot. Por que eu formei duas frases? Porque eu tenho o verbo have, que é o verbo ter, e eu tenho o verbo learn, que é o verbo aprender. Então sempre nessa estrutura. Will, you. You will travel. Eu estou dizendo o que aqui? Viajar. Que você irá viajar ou que você viajará. Sempre a mesma estrutura. Sujeito, will, mais o verbo.
Se eu quero essa mesma frase passar para a forma negativa, o que é que eu faço aqui? Se eu vou dizer que você não vai mais viajar, will not. Eu só preciso adicionar a partícula not. E na forma abreviada eu uso quem? Won't. Então, you won't travel. Qual é a diferença de usar o will not para o won't, se todos dois indicam a frase na forma negativa? É simples. Que o won't, ele é mais informal, ele vai estar mais nos diálogos ingleses. E o will not vai estar mais em textos. Ok? Quando os textos são mais formais, eu vou usar o will not. Se forem mais informais, eu vou usar won't. You will have health problems. Eu estou dizendo que você vai ter problemas quanto ao quê? Se eu estou precisando do médico, eu estou com problemas de saúde. Então, you will have health problems. Você terá problemas de saúde caso você se alimente mal, caso você não se exercite. Então, eu vou usar a partícula will para indicar novamente o futuro. Se eu vou passar essa frase para a forma interrogativa, o que é que eu faço? Will you have health problems? Interrogação ao final. Então, se eu vou interrogar, é como me disseram sim. Eu só vou colocar o will no início da frase, mas a interrogação ao final. Olha que romântico, que lindos gatinhos namorando. So, you and the Brad Pitt. You will have a date with somebody. Você terá um encontro com alguém. Observa aqui direitinho que date não é data, ok? Date se refere a encontro. E vocês vão ver muito. Quem assistir aquele Todo Mundo Odeia o Chris e assistir ele legendado, você vai ver que o Chris várias vezes ele vai ter um date, que é um encontro. Ele vai tentar que esse encontro seja bem sucedido. Então você terá, will have a date, um encontro com alguém, somebody. You will be angry. Ok? What's angry? Você vai ficar com raiva, você vai se chatear. Ok? Então, para não se chatear, para não se estressar, be calm, toma um suquinho de maracujá. You will meet a famous person. Daqui uns dias. Certo? Você vai conhecer uma pessoa famosa. Britney. Vários no ones. Brad Pitt. O casamento de Maria Letícia, quando formos conhecer Brad Pitt. O you, vocês, will meet, vão encontrar, ok? Vão conhecer a famous person, Brad Pitt, ok? Voltando à aula anterior, vocês lembram quando eu falei a vocês sobre os cognatos? Famous, eu estou me referindo a famoso. Person, todos nós sabemos que é pessoa. Então, se está se referindo a algum futuro com a pessoa famosa, você vai se encontrar e a gente faz a associação. You will get a letter from your friend. Coisa que acontece pouco. Hoje é o comment lá no Face, é o scrap no Orkut, são os comentários no Twitter, são essas observações. Mas a letter, a carta, acontece pouco. Mas caso seu amigo viajou e está mandando cartão postal para você, you will get a letter from your friend. Você receberá uma carta do seu amigo. Por que eu sei que você receberá? Porque eu tenho o will, indicando futuro. Somos agora todos amigos da Griselda, certo? Da última novela. Vamos todos jogar na Mega Sena. You will win lots of money. Lots of money. Ok? Então você ganhará muito dinheiro. Estude que ganha mesmo, certo? Estudar o quê? Vai estudar que você ganha. Vai jogar na Mega Sena não. Oi? Vou continuar, querida. You will win lots of money. Você ganhará muito dinheiro. Por que eu estou dizendo que você ganhará? Voltando, frisem bem, não esqueçam do auxiliar do futuro. Anteriormente, sabe, Emily, na aula anterior, eu estava falando sobre as preposições. Quero uma dica para você identificar e interpretar o texto. Outra coisa que eu falei foram os cognatos, são aquelas palavras transparentes, parecidas com português. E outra agora em especial é o will, que vai se referir a algo que vai acontecer.
algo que virá a acontecer. Então, se você vê o will, você está se referindo ao future, ao futuro. Somebody feels in love with you. Eu tenho aí essa frase no futuro? Não. O que é que está no futuro aí? Somebody, alguém. Cadê o will para dizer que é futuro? Não está. Então aqui eu estou dizendo que alguém feels in love. O que alguém está feel in love? Está caído de amor, está apaixonado. Ok? Então alguém está apaixonado por você. Eu estou dizendo que está. Por que eu sei que é no presente? Porque eu não tenho aqui o will. Se eu vou passar essa frase para o futuro, o que é que eu vou fazer? Quem é o sujeito? Somebody. Alguém. Então somebody will feel in love with you. Outra observação, depois do will, o verbo nunca vai ter alteração. Então quando eu vou passar essa frase, por exemplo, para o futuro, eu vou tirar a partícula S. E o que é essa partícula S? Vamos lembrar, é a terceira pessoa do singular. Então identificou o will, identificou o sujeito. Identificou o will, identificou o futuro. Se colocar o S ou qualquer alteração ao verbo, seja IES, seja ED ou IED, eu tenho a frase errada, correta. Agora sim, you will feel in love. Estão vendo agora a diferença para o futuro? O verbo feel, sem nenhuma alteração, como na frase anterior, que está se referindo ao presente. Eu tenho agora a partícula will, que está se referindo ao futuro. Então, para diferenciar o presente do futuro, é simples. Eu vi o will, eu vi o futuro. Quando é que eu identifico o sujeito no presente? O verbo ou terá a partícula S ou não. Quando é que ele tem a partícula S? Quando a gente se refere à terceira pessoa do singular. He, she ou it. Eu vou dizer que Maria vai à escola todos os dias. Mary goes to school. Vai à escola, acrescentei o S. Maria irá. Mary will go to school. Então é simples de identificar. Futuro só se eu tiver quem? Will. Futuro só se a gente tiver quem? Will. A partícula will. Ok? Então a gente termina por aqui. Amanhã. Acabamos Amanhã. Isso. A gente não ensaiou agora, por isso que os alunos. Se você não souber dizer o nome.